Salve, salve, galerinha! Então, aqui é o professor Eliseu. Desde já, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal, galerinha. Então, a aula de hoje será, pessoal, sobre a Mesopotâmia, uma região muito importante que nós vamos ter alguns países hoje na atualidade. Verifique que nós vamos ter o Iraque. Veja, temos o Kuwait. Pega também essa parte aqui do Irã. Pega essa região, galerinha, da Síria. E também aqui esse território da Turquia, galerinha. Então, para uma ideia aí do território que hoje, antes era o território da Mesopotâmia. E, galerinha, quando falarmos em Mesopotâmia, significa, galerinha, terra entre rios, galerinha, entre rios. Então, Mesopotâmia significa terra entre rios. Então, galerinha, vejam aí que a distância é um pouco grande para o Egito. Galerinha, se vocês perceberem aqui, nós vamos ter... aqui já tem citando aí os países, na atualidade. Então, o próprio território da Mesopotâmia, nós vamos ter essa peculiaridade aqui, galerinha, Na região sul, verifica que nós vamos ter o clima já é diferente, Então, o clima é mais hostil, um clima hostil. E, galerinha, para produzir aqui, para a produção da agricultura, por causa das chuvas escassas, a gente pode ver que raramente chove. Quando chove é muito pouco e temperaturas altas. Se nós fizéssemos a comparação, hoje, na atualidade, só relembrarmos aí alguns estados, Eu vou até botar aqui em cima alguns estados do Brasil, Bem que assim, galerinha, vocês podem estar colocando, trazendo hoje para o Brasil, Só ver aqui, galerinha, aquela parte do sertãozão de Pernambuco, galerinha. Veja aí, galerinha, também o sertão de Alagoas, galerinha. Veja aqui, galerinha, também o sertão da Bahia, Ceará e tem mais alguns estados do Nordeste. Então, para vocês terem uma ideia do que significa chuvas escassas. Então, dentro do Brasil, nessa região, a produção ela é feita, A produção aqui ela é feita através da irrigação, No Brasil, para vocês terem uma ideia. Então, aqui fala do sul. A gente pode fazer esse paralelozinho bem aqui para ficar como exemplo. Vejam aí, o sul da Mesopotâmia, clima hostil, Raramente chove, quando chove é muito pouco e a agricultura precisa da irrigação para que haja sobrevivência da população. Galerinha, nós vamos falar do norte também, verifica que é o sul. O norte, as chuvas já são mais frequentes, galerinha, e as temperaturas são mais amenas. O que significa isso, prof? Verifica, galerinha, essa temperatura mais amenas, o clima, vejam aqui, galerinha, o clima, galerinha, é mais frio. Verifique, galerinha, como há essa diferença do norte para o sul. E aqui, galerinha, além das chuvas ser mais frequente, olha aí, permite com que a agricultura se desenvolva, Se desenvolvesse mais facilmente comparado à região sul. Então, vejam que nós estamos tendo exemplo, galerinha, Quando falamos do norte, aí vocês podem ver, podemos botar assim, chove mais. Viu, galerinha? Chove mais, o clima já é bem melhor, é mais amenas, viu? Então, tudo isso tem essa comparação. Se nós fôssemos dar exemplo no Brasil, por exemplo, tentem acompanhar comigo aqui a minha ideia. Vamos relacionar um pouquinho com geografia. No Brasil, vamos dar exemplo aqui do nosso estado, por exemplo, do Maranhão, mas pode ser qualquer outro estado. No Maranhão,
nós vamos ter o verão. Verifiquem aí, galerinha, ó, o verão, e nós vamos ter o inverno. Se fosse aplicando, né, dando o exemplo ali, aqui seria o sul e esse aqui seria o norte, para vocês entenderem aqui, galerinha, ó, para vocês entenderem essa comparação do verão, né, se nós fôssemos trazer o exemplo aqui, que o verão já é mais complicado, o clima já é mais seco, a temperatura é mais alta. Aqui não, no inverno a temperatura, como vai o exemplo aqui do norte, a temperatura é mais amena, né? O clima já é bem melhor. Então, galerinha, vocês estão tendo essa comparação aqui. Vejam, acompanham comigo, tentem raciocinar comigo e não esqueçam de anotar essas ideias aí no caderno de vocês. Então, galerinha, vocês estão tendo uma ideia do que nós estamos falando aqui da Mesopotâmia. Nós vamos já chegar nas grandes civilizações, que a primeira será a civilização sumeriana. Então, vejam, galerinha, na sequência diz assim, ó, as primeiras comunidades elas vão se instalar cerca de 12.000 anos antes de Cristo. E eu quero deixar, galerinha, para vocês essa região aqui, por exemplo, eu vou bem aqui assim, ó, essa sociedade suméria não há certeza de onde eles vieram, galerinha. Então verifiquem aí que a questão dos sumérios não tem certeza de qual região eles se originaram, como foi que eles chegaram nesta região aqui. Então, os historiadores não têm essa certeza de onde, né, como foi que eles chegaram. Galerinha, sempre a gente vai aqui, como fala de cidade-estados, ó, aqui tá falando, ó, galerinha, vejam aí, ó, maiores, vejam aí, galerinha, maiores, ó, bem aqui, ó, maiores cidades que, professor, sumeriana, galerinha. Então, vocês estão vendo aqui que são as maiores cidades sumerianas, tá? Elas bem aqui. E eu quero deixar que é bem interessante, todas, verifiquem aí, ó, todas tinham, vocês podem até colocar aqui assim, ó, todas, olha aí, galerinha, que exemplo, todas tinham, ó, tinham leis e olha aí, galerinha, cada uma tinha o que, profe? Tinha seu governo. Então, galerinha, veja como é importante cada uma dessas cidades sumérias, a cidade de Ur, Umima, Lhasa, Kish, Nippur e Lagash, todas elas tinham um governante, viu? Então, galerinha, anotem os detalhes. Vou botar assim, cada o que, profe? Cada uma tinha seu administrador, galerinha. Então, cada um tinha seu governante, seu prefeito, seu governador ou prefeito da época. Então, vejam que essas cidades aqui é interessante, elas tinham governos próprios. Vejam aí, galerinha, elas tinham seus governos próprios e também elas eram administradas. Então, vocês estão tendo aí para vocês perceberem aí. E um detalhe, galerinha, ó, a questão da escrita vai ser por eles. Então, vejamos aqui a questão da escrita. Eu até anotei, galerinha, uma perguntinha básica, né? Então, vocês estão tendo aí a questão da escrita, ó. A questão da escrita, deixa eu tentar botar aqui assim. Olha aqui, ó. Olha aí, galerinha, foi a finalidade. Qual foi a finalidade do surgimento
surgimento, galerinha, ó, surgimento da escrita. Vai surgir por eles, pelos sumérios. Então vocês podem até botar bem aqui, ó, galerinha bem grande, Suméria, viu? Sumério vai ser desenvolvido por eles. Então aqui está essa perguntinha, nós vamos aqui para a resposta. Vejamos aqui, galerinha, ó, como diz aqui a resposta, ó. A escrita era um sistema de contabilidade, olha aí, ó, sistema de contabilidade utilizado para controlar. Então, era a finalidade, ó, olha aí, galerinha, ó, controlar o que? Controlar o que, galerinha? Ó, a circulação de que, galerinha? De produtos. Então, verifique aí o que ela tinha, né? E também, galerinha, a outra, vejam aqui, nós temos a primeira, né? A controlar a circulação de produtos. A outra, galerinha, que ela tinha, ó, também contar, podemos dizer assim, contar a quantidade de produtos armazenados. Essa questão bem aqui, eu vou cortar bem aqui assim, contabilizar os produtos. Pelo menos aqui vamos botar só a quantidade para controlar os produtos, né? Vou botar bem aqui, controlar os produtos da região. Produto deles que eram produzidos, a questão de cereais, tudo enquanto. E um detalhe, a questão da escrita, ela vai estar surgindo, é claro que nós vamos ter a questão da argila. E um detalhe, eram feitos desenhos, né? Não esqueçam que eram feitos um desenho do produto, viu? Então era feito um desenho do produto para identificar esse produto, né? Então essa questão, o nosso próprio alfabeto, ele vai vindo, essa questão ao longo da evolução aí dos tempos. Então, galerinha, vocês estão tendo aí, vejam qual foi a finalidade, né? Contabilidade de produtos, contabilidade utilizada para controlar, galerinha, a circulação de produtos entre as comunidades e as quantidades armazenadas. Então, vejam aí que nós tínhamos essa finalidade aí do surgimento da escrita cuneiforme. Então, eu creio que está bem resumido e praticamente os sumerianos vão surgir nessa região sul, né? Região sul da Mesopotâmia. Então, aí eu vou colocar bem aqui embaixo para deixar mais detalhado. Vejamos aqui, ó. Por exemplo, galerinha, ó, países na atualidade no período olha aí, galerinha, tâmico, viu? Para vocês terem uma ideia aqui. Então, vejamos aqui alguns países, né, para vocês terem uma ideia. Vamos ver aqui, galerinha, ó. Nós vamos ter, para fixar aqui, ó, nós vamos ter a Turquia, nós vamos ter, olha aí, galerinha, o Irã, nós vamos ter, galerinha, o Iraque, nós vamos ter, galerinha, a Síria, nós vamos ter, galerinha, o Kuwait, né? Aqui não dá, eu vou colocar bem aqui, galerinha, ó. Então, nós vamos ter o Kuwait, né? Com o outro país. Então, para vocês, galerinha, ter uma ideia aí, né? Para vocês perceberem. Então, consegui acertar aqui a canetinha. Tava aqui procurando. Então, galerinha, vejam aí. Então, aqui está um resumo, né? Do que é a questão praticamente desse surgimento aqui, até a questão dos sumérios. E um detalhe, ó. Outra perguntinha bem aqui assim, ó. O que
Vejamos aqui, galerinha, o que vai enfraquecer esse império. Então, galerinha, são detalhes, porque às vezes a gente nem imagina o que ocasiona, podemos dizer assim, a derrocada de um império. Então, vejamos bem aqui, vou detalhar aqui para vocês, ó. Isso aqui acontece, galerinha, ó, brigas internas, não é brigas externas. Externas é fora. Então, galerinha, aqui nós vamos ter essas brigas internas, que vai favorecer para que outros impérios venham surgir na sequência, que a gente vai ver ainda que é o Império Acadiano. Então, vejam aí que nós temos essa sequência, né? Esse detalhamento aqui. Então, está bem detalhado aqui para vocês terem uma ideia do império aqui, do surgimento, né, dessa região da Mesopotâmia. Então, quando falar, revisando aqui rapidinho, galerinha, quando falarmos em Mesopotâmia, significa o que, galerinha? Ó, significa terra entre rios. Então, eu creio que vocês não irão errar uma questão quando eu for trabalhar com vocês. Então, aqui está uma ideia para vocês terem né, mais ou menos uma ideia do que significou o período lá mesopotâmico. Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer dúvida, deixe lá no canal, deixe as sugestões lá de vocês. Então, na sequência também eu quero estar organizando algumas aulazinhas de geografia. Então, esse conteúdo ele cai sempre em vestibular, vai ajudar você do fundamental, vai ajudar você do ensino médio também, né? Tanto aí do primeiro ano, vai ajudar quem vai fazer o vestibular no terceirão. Então, na sequência vai ter a sequência das outras aulas falando ainda sobre a Mesopotâmia. Então, nessa primeira parte, está um detalhamento aí do que significa o termo Mesopotâmia, terra entre rios, quais são os países hoje na atualidade que surgiram ao longo dos anos aí, que era lá a região da Mesopotâmia, o que vai ocasionar a derrocada desse primeiro império aí, não só ele, mas como os outros. Aí eu dei um exemplo aí que a Mesopotâmia, uma região, o sul, era hostil, né, para a produção da agricultura, precisava da irrigação em decorrência que quase não chovia. E deu um exemplozinho no Brasil, quais são os estados que a gente faz essa comparação, que tem as dificuldades, que precisa da irrigação para ajudar aí na produção da agricultura. E o norte da Mesopotâmia era a região que chovia mais, as temperaturas mais amenas, um clima mais favorável e que a agricultura se desenvolveu mais facilmente porque chovia mais e não necessitava tanto da irrigação, que era um processo mais assim demorado, dependendo da região, da localidade que era feito essa transposição da água para as regiões que tinha a produção. Então, eu fiz um paralelo aí do Maranhão, que é o verão, né? Tem um pouco esse termo comparado ao sul, que faz essa referência. O inverno se compara mais um pouco ao norte, em decorrência que no Maranhão nós temos o inverno um pouco, chove bastante, nós vamos ter os rios que vão enchendo, às vezes acontece de alagamento e tudo mais. Então, está tendo aí um detalhamentozinho, uma ideia que eu quero que vocês anexem, coloquem na mente de vocês, que vocês compreendam, que vocês entendam. Qualquer dúvida vocês podem estar fazendo lá abaixo do vídeo, né? Então aí, quando se refere de cidades-estados, sumérias, todas elas eram essas principais, aí está citando o nome das principais. Elas tinham, cada um tinha o seu governo próprio, cada um tinha as suas leis. E não esqueçam por qual foi a finalidade do surgimento da escrita cuneiforme. Ela foi justamente para contabilizar os produtos e fazer essa contagem nas comunidades da venda. Então, ela não vai ter outra finalidade, não vamos ensinar ou o surgimento vai aprender, não. Então, vejam que a escrita ela tem uma finalidade. Vai ser para controlar essa circulação de produtos e também ter a quantidade armazenada. Então, por exemplo, lá dando um exemplo, tem tantos produtos quanto, a quantidade X
que está armazenada. Então ele tinha esse controle, a escrita cuneiforme ela vai surgir como um controle, para vocês terem uma ideia. Então, galerinha, não esqueçam de, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para vocês receberem as novidades, as notificações. E não esqueçam, galera, de deixar o like, que isso é muito grande para fortalecer aí o canal. Então, desde já, fui!